E aí, Ana? Gostou da homologação, Ana? Esse procedimento é bom? Esse procedimento é legal demais. Agora sim, agora eu tô te escutando, pode falar. Desculpa, eu falei que eu estava brincando, que às vezes eu tenho alguns assuntos que eu nem tenho tanto interesse assim, mas a sua aula fica muito interessante. Eu e a Cris estava até conversando sobre isso. A gente acaba achando tutela, achei super legal. A gente está comentando sobre isso, que é legal, e esse procedimento é muito bom, mas quando Ele é envolve legal. estabelecimento, essas coisas, eu gosto. Por favor, Muito. levar dinheiro vivo agora para o restaurante, vai com o cartão de maquininha muito fácil. De manhã, uma aluna falou que ela foi num posto de gasolina, abasteceu o carro dela e não estava funcionando a maquininha. Ela teve que deixar o step dela lá. Vocês acreditam? Exato. É claro Às vezes que o eles posto... pedem a carteira de identidade pra você deixar o documento. Exatamente. É claro, né, gente, que o posto de gasolina ele não poderia fazer isso, né? Poderia exigir isso, tá? Legalmente falando, né? Daí, de acordo com 1467, não poderia fazer isso. Mas faz, né? Pede aí uma garantia, né? Agora, eu teria que, na verdade, ter informado no início, na hora que ela chegou lá para abastecer, falar, olha, vai abastecer com cartão? Vou abastecer com cartão. Olha, minha maquininha tá estragada, eu tô sem maquininha e aí eu acho que, né, eu não vou conseguir te atender, teria que ser alguma coisa nesse sentido e não deixar ela abastecer para depois falar assim, olha, né, eu não tenho como passar seu cartão. Complicado, tá? Mas em restaurante, gente, às vezes acontece isso, tá? Igual eu te falei, dia 11 de agosto é o dia do pendura, então assim, os restaurantes já sabem disso e eles já ficam alertas, principalmente quando chega turma grande de jovem, olha e fala assim, é estudante de direito com certeza e vai dar o pendura. Geralmente, mas é sério, gente, geralmente quando é essa situação, eles já pedem até uma garantia antes. Já pede, entendeu? Para poder passar uma pré-autorização no cartão de crédito, alguma coisa assim. De verdade. Porque eles ficam com medo de tomar o cano. E aí é ruim, porque chama a polícia. Nossa Senhora, imagina, né? Eu não teria, eu não me prestaria a esse tipo de coisa, não. Eu gosto de evitar fadiga, gente. Né? Eu adoro evitar fadiga, sabe? Eu não prestaria isso jamais. Mas enfim. Então vou voltar, tá? É um procedimento polêmico? Super polêmico, né? É bom que a gente tem defesa para os dois lados, a gente pode pensar no lado do credor, mas no lado do devedor também. E é um procedimento que eu acho que o mais interessante é o seguinte, até então vocês estudaram comigo que existia um procedimento em trâmite de execução ou de cumprimento de sentença para que houvesse essa penhora. Ou então a apreensão dos bens, só para proteger esses bens, poderia acontecer através de uma tutela cautelar. Não foi isso que a gente estudou? Aqui nesse procedimento, gente, eu penhoro os bens, apreendo esses bens sem justiça nem nada e depois eu homologo essa penhora. Então, o procedimento ele é bem sui generis, né? Ele é bem diferente de tudo aquilo que vocês já estudaram, tá? Mas é um procedimento super legal. A natureza jurídica dele, gente, embora a gente tenha toda essa discussão dizendo que é um procedimento aí, né, que às vezes tem esse conflito e tudo, o procedimento em si da homologação da penhora, ele é um procedimento que ele está ali incluído no rol de procedimento de jurisdição contenciosa, mas se você pensar na natureza jurídica dele, gente, né, se tudo acontecer bem, ele poderia até ser um procedimento de jurisdição voluntária, porque basicamente o que você precisaria era simplesmente do aval do juiz em relação ou do tabelião, né, em relação a uma penhora que você já fez. Basicamente seria isso, tá? Então, alguns doutrinadores até dizem que esse procedimento poderia ser um procedimento especial de jurisdição voluntária, tá? Eu acho que seria um pouco complicado ele ser de jurisdição voluntária, né? Eu acho que não tem jeito, não tem muito jeito desse procedimento não dar barraco, não. Sabe, gente? Então, eu acho que ele está incluído no lugar certo,
né? Eu acho que ele está bem, bem certinho, tá? E existe uma outra discussão também. Esse procedimento, gente, basicamente, o meu intuito é homologar a penhora que foi feita. Aqui a gente não discute se o crédito está certo, se o crédito está errado, se tem excesso. A gente não discute nada disso, percebem? Então, para a parte da doutrina, eu não poderia, depois da homologação do juiz dessa penhora, já aproveitar isso como um título executivo judicial e fazer um cumprimento de sentença de quantia. Percebam, o raciocínio, ele é bem nesse sentido mesmo. Porque, olha só, foi questionada a origem do crédito? Não. Foi questionado se o crédito está certo ou errado? Não. Simplesmente foi homologada uma penhora, só. Então, como que é que eu aproveito esse procedimento e já faço um cumprimento de sentença? Eu acho complicado, tá? Eu também acho complicado. E aí eu vou falar para vocês daqui a pouquinho algumas saídas que eu vejo para essa situação, né? Bom, o primeiro procedimento que a gente vai estudar, então, é a homologação extrajudicial, que é a mais comum, tá? Qual que é? Um procedimento super simples. Geralmente, os estabelecimentos que utilizam, né, dessa penhora aí, para poder depois fazer a homologação dessa penhora, eles utilizam esse procedimento extrajudicial. Esse procedimento em si é simples porque você busca um cartório e aí o cartório ele vai fazer a notificação da parte contrária, tá? Para poder efetuar o pagamento do débito ou impugnar. E aí todo esse procedimento é extrajudicial. Mas já vou falar para vocês algumas considerações que eu tenho a fazer a respeito desse procedimento extrajudicial. Em tese, gente, não haveria necessidade de, ao notificar o cartório para poder dar início a esse procedimento de homologação de penhor legal, de que se fizesse uma petição inicial com os requisitos do artigo 319 e 320, tá? Seria um simples documento ali listando a despesa da pessoa, todas as despesas e os bens que foram apreendidos. Seria basicamente isso. Então, não seria uma petição inicial propriamente dita, tá? E aí, o que é que o tabelião faria nesse caso? Ele pegaria esse documento, analisaria e faria a notificação extrajudicial do devedor para, no prazo de 5 dias, pagar o valor do débito, ou então ele teria que, no caso, ele poderia impugnar. Ou ele paga ou ele impugna, tá? Basicamente seria isso. Se por um acaso, gente, ele pagar, haverá a liberação dos bens. Se ele ficar silente ou se ele perder o prazo, o tabelião homologa, tá? Ele faz a homologação. O próprio tabelião homologa essa penhora. Se, no entanto, gente, houver impugnação, o procedimento vai para a esfera judicial. O próprio tabelião vai remeter esse procedimento para a justiça. E aí, uma consideração que eu tenho para poder fazer sobre esse procedimento é a seguinte: se por um acaso, algum dia vocês utilizarem deste procedimento e fizerem, gente, que é uma opção, é uma faculdade, eu posso fazer direto o procedimento judicial? Posso. Mas é mais interessante fazer o extrajudicial, porque é mais barato, é mais rápido, tá? Eu já sugiro que desde o início você faça uma petição inicial com os requisitos do artigo 319 e 320. Por quê? Porque pensem no tamanho do problema. Se por um acaso não houver impugnação, o tabelião vai mandar remeter, né, esse processo para a esfera judicial, tá? Para o juiz de lá decidir. E aí a gente tem até uma consideração a ser feita a respeito da competência. Se seria o juiz da vara de registros públicos, que seria o responsável, eu imagino que não, tá? Ou se seria um juiz da vara civil. Eu acho que seria um juiz da vara civil, embora o juiz da vara de registros públicos que tenha o trânsito aí com os cartórios, né? Mas, a meu ver, esse procedimento é um procedimento civil e aí seria o juiz da esfera civil, tá? Mas há divergências em relação a isso. E aí, então, ele remeteria isso para o juiz. Para ele remeter isso para o juiz, gente, imagina o problema. Eu recebo um documento do cartório que não cumpre os requisitos do artigo 319 e 320. E aí? Tem jeito de fazer emenda depois que a pessoa já foi notificada e já respondeu? Não.
Então, gente, né? Seguindo a lógica processual, é interessante, então, que desde o início, se você optar por fazer o procedimento extrajudicial, que desde já você já faça esse procedimento através de uma petição inicial. Por quê? Porque você não sabe qual será o futuro desse procedimento. Se a pessoa impugnar, gente, se o devedor impugnar, vai para a via judicial. Então, se for para a via judicial, você já cumpriu os requisitos do artigo 319, entende? Você não precisa de ficar preocupado de tentar fazer uma emenda tardia, alguma coisa nesse sentido. Porque fatalmente seria isso que ia acontecer, né? Ia dar uma pisoteadazinha básica, né, no Código de Processo Civil, ia determinar uma emenda da petição inicial, muito provavelmente, após a citação do réu, que é muito estranho, tá? Mas talvez seria essa a solução, né? Na prática, imagino que seria esta a solução, porque eu já vi petição inicial aí, de juiz determinar 5 vezes emenda de petição inicial. Então, eu já vi de tudo nessa vida. Tá? Então, muito provavelmente, na prática, seria mais ou menos isso que aconteceria. Então, para evitar problema, já faz a petição inicial com os requisitos, tá? Mas, em tese, precisa da petição inicial com os requisitos para o procedimento extrajudicial? Não, não precisa, tá? Mas, antevendo que isso pode se tornar um processo judicial, já faz. Aí, uma consideração que é importante também em relação a esse procedimento e o procedimento de consignação em pagamento. Na consignação em pagamento extrajudicial, a gente viu que, se por um acaso o credor recusar de forma, né, escrita o crédito, o que vai acontecer? O banco notifica o devedor, que é o autor da consignação em pagamento, e ele tem o prazo de 1 mês para poder propor a ação judicial de consignação em pagamento. Não foi isso? Aproveitando o depósito que foi feito. Aqui, gente, não vai remeter os autos para o credor para que ele proponha a ação judicial no fórum. O próprio cartório vai remeter para o fórum. Então, a gente tem que fazer essa consideração aí entre um procedimento e outro, tá? Isso é diferente, né? Cuidado para vocês não confundirem isso, tá? Isso é muito importante. Então, nesse caso aí, pois não. Eu só perdi aqui que você falou que há discussões doutrinárias a respeito da competência. Isso. Tem entre a cível e qual é a outra Vara área? de registros públicos. Ah, entendi. Porque Obrigada. a vara de registros públicos, Cris, é que está vinculada aos cartórios, entendeu? Então, pela lógica, para que o cartório tivesse o trânsito tão tranquilo assim com o judiciário, para poder remeter um processo de lá para o judiciário, pela lógica seria para a vara de registros públicos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso acabaria cedendo a competência da vara de registros públicos, entende? Acho que seria um tanto quanto complexo, mas, né, é algo questionável, tá? Principalmente também porque eu tô falando aqui numa comarca grande que é Belo Horizonte, que a gente tem uma vara de registros públicos. Tem comarca, por exemplo, do interior que é vara única. Tem comarca do interior que é uma vara civil e uma vara penal, entendeu? A discussão é mais para comarcas grandes que têm varas especializadas. E aí eu entendo. Eu estava até vendo um caso, professora, quando você trata nessa ideia, essa diferença da comarca única, que eu estava vendo um caso de uma ação que eu tive acesso de um pedido de tutela, tem mais de 30 dias que foi feito um pedido de tutela antecipada em caráter liminar, só que até hoje o juiz não teve decisão, é vara única. Eu falei, capaz mesmo, né? Tipo, o juiz ele vai passar por tudo, né? E querendo ou não, tende a ser mais atrasado mesmo, né, em decisões e por aí vai, né? Mas aí nesse caso é interessante que o advogado vá lá e despache com o juiz. Ah, não, mas a parte que eu estava olhando, a parte era a contrária, sabe? A ré. Entendi. Então, para ela é interessante. Então. Com certeza, isso aí é muito, muito interessante. Mas, enfim. Aí, gente, então o procedimento é esse, tá? Sendo via extrajudicial, o tabelião, então, recebe aquela notificação, né? Aquela declaração feita, aquele documento feito pelo credor, ali constando direitinho quais foram, né, os gastos, o que é que foi apreendido, e faz a notificação extrajudicial do devedor. O devedor tem 5 dias para poder pagar ou impugnar.
Se não impugnar e também não efetuar o pagamento, deixar o prazo passar, homologa. Se impugnar, vai para a justiça. Se pagar, libera os bens. Basicamente é esse o procedimento, tá? Indo para a justiça, professora, e aí? E aí segue o procedimento comum, tá? Indo para a justiça, segue o procedimento comum. E se for, por um acaso, professora, o procedimento judicial, se por um acaso a gente já for direto para o procedimento judicial, né? Porque eu já falei para vocês que é uma opção utilizar o procedimento extrajudicial. Aí eu vou fazer a petição inicial com os requisitos do artigo 319 e 320, mas também não há audiência de conciliação. Vejam, gente, no procedimento judicial, o devedor, ele será citado para comparecer em uma audiência preliminar, aonde ele, se não efetuar o pagamento, deverá apresentar sua defesa. Olha a diferença desse procedimento para um procedimento comum. Lá no procedimento comum, o réu ele é citado para comparecer em uma audiência de conciliação ou mediação, aonde não havendo acordo, será aberto prazo de 15 dias para ele apresentar a defesa, não é isso? Aqui não, gente. Aqui a pessoa, o devedor, ele é citado para comparecer em uma audiência preliminar, tá? Que vai ser designada especificamente para poder apurar essa questão do penhor legal. E se ele não efetuar o pagamento, ele deverá apresentar em audiência a sua defesa. Daí que está a especialidade do procedimento. Não havendo, gente, ali qualquer possibilidade de pagamento de acordo entre as partes, o que vai acontecer é a apresentação dessa defesa em audiência e a partir daí, então, o procedimento ele é convertido no procedimento comum. O processo ele converte-se em procedimento comum. Ou seja, apresentada a contestação, vai ser aberta vista para que a parte apresente a sua réplica, né? O autor apresente a sua réplica, daí por diante julgamento conforme o estado do processo, vai ser verificada a questão da instrução, né, as provas que serão produzidas pelas partes, se houver a necessidade de oitiva de testemunha e das partes, audiência de instrução e julgamento e sentença, tá? Então, a especialidade do procedimento judicial, gente, está nisso. A pessoa, o devedor é citado para uma audiência preliminar em que ele deve apresentar sua defesa, tá? Basicamente é isso. E existe uma outra peculiaridade também, tá? Se houver o pagamento, gente, a gente tem o reconhecimento da procedência do pedido e com isso os bens têm que ser liberados, tá? Vejam, né? Se eu estou pagando uma dívida decorrente de uma penhora ali que foi realizada, é porque eu estou reconhecendo a procedência do pedido e aí esses bens que haviam sido resguardados, penhorados, eles são liberados, beleza? Por outro lado, pois não. Esse bem que é apreendido, onde ele fica? Ele fica em posse de quem apreendeu? Em posse de quem apreendeu. Aham. Assim, e ele né? tem que garantir que esse bem não vai ser, em momento algum, danificado. Fica sob a responsabilidade dele, ou seja, se houver qualquer dano, ele é o responsável. Porque perceba, Cris... Ele prova. Do quê? Aí vai no direito das obrigações. Vai lá para o direito das obrigações. A coisa se perdeu com culpa ou sem culpa? Entendeu? Porque, na verdade, o procedimento, gente, ele não comporta nem essa possibilidade de nomeação de um depositário pelo juiz. Nada disso, é um procedimento muito rápido e tem que ser rápido, tá? Inclusive, eu até coloquei aí para vocês no material escrito que a gente não tem um prazo para que essa penhora, né, para que a homologação dessa penhora aconteça. O que a doutrina, ela entende é que ali tem o perigo em mora, tem o perigo da demora, por isso que a pessoa agiu dessa forma. E aí um prazo razoável que a doutrina vem entendendo é o prazo do artigo 308. Do Código de Processo Civil, ou seja, seriam 30 dias. Apreendi o bem hoje aqui? Sim, então eu tenho 30 dias, né, por analogia ao artigo 308, para poder fazer a homologação desse penhor, entende, Cris? E aí, durante este período, os bens estão sob a minha guarda, eu sou responsável pelos bens. E aí entra lá no direito das obrigações. Se o bem se perder sem culpa, não há que se falar em perdas e danos, resolve-se a obrigação. Se o bem se perder com culpa, aí há que se falar em perdas e danos. Entendeu? Então, na verdade, é um procedimento super rápido mesmo, é até 30 dias? É,
Tem que ser rápido, porque imagina, eu fico com seus bens e vou enrolando. Não tem prazo na lei. Assim, é bom que a gente diga isso. Não existe um prazo na lei. A doutrina que especula que seja, né, que a gente utilize por analogia o prazo da tutela cautelar antecedente, lá do artigo 308, tá? Mas é uma especulação da doutrina, tá? Não tem prazo na lei. Mas a gente entende, né, uma construção doutrinária de que esse procedimento está pautado no perículo in mora, na rapidez. Tem que ser rápido, é urgente. Então, quanto antes se fizer essa homologação, melhor. Até mesmo, gente, para que não seja caracterizada a questão do exercício arbitrário das próprias razões. Até mesmo para você afastar a questão também de uma possível ação penal. Beleza? Sim, eu cheguei até a ler isso mesmo, que no caso, por exemplo, você até começou, você chegou a falar agora, na verdade, que se, por exemplo, o devedor, ele pagou, né? Imediatamente o bem ele tem que ser devolvido. Tem, imediatamente. Tem um prazo? Não tem prazo, mas entende-se que tem que ser devolvido porque a partir daí você está agindo de forma ilícita. Porque você está apreendendo um bem que não é seu, sendo que não há nenhum motivo para que você continue com a guarda desse bem. Então, esse bem tem que ser entregue imediatamente. Não há prazo legal, mas na ausência de prazo, vamos utilizar o prazo geral do Código de Processo Civil. Quando um ato, ele não tem um prazo, né? Um ato tem que ser praticado perante o juiz e não há prazo na lei, qual prazo que eu considero? 5 dias. Então, eu acho que sendo pago, o prazo de liberação desses bens teria que ser 5 dias. Eu acho que é um prazo bem razoável. Mesmo porque você não existe mais do que isso para poder liberar os bens, não é? Né? Pela lógica. É verdade. Né? O que eu vou querer fazer com um bem que não é meu, né? Mas já recebeu? O bem era uma garantia. Já alcancei o bem não o que eu queria, pagamento. né? O bem era garantia. Né? O bem não é eu pagamento. Recebi o que eu pleiteei. Exatamente. Verdade. E aí, gente, o que acontece? Existe uma limitação de defesa que pode ser alegada, tá? Essa limitação, ela tá lá no artigo 704 do Código de Processo Civil. O réu, gente, tanto lá perante o cartório, né, perante o tabelião, quanto perante o juiz, só pode alegar as matérias previstas no artigo 704, tá? Ou seja, nulidade do processo, extinção da obrigação, porque já houve pagamento, transação, novação, compensação, todas aquelas formas especiais de pagamento que vocês estudaram no direito das obrigações, podem ser alegadas aqui? Sim. Não estará a dívida compreendida entre as previstas em lei, tipo, isso é dívida de jogo. É dívida de tráfico de drogas, o traficante foi lá na minha casa e pegou minhas coisas. Tá? Embora a gente saiba que isso não vai acontecer, né, gente? Porque geralmente quem tem essas, né, dívidas ilícitas não vai procurar justiça. Mas pode ser alegado? Pode, tá? Ou foi oferecida uma outra caução idônea, uma outra garantia e o credor recusou, tá? Tipo, olha, eu ofereci aqui o meu Rolex e ele não quis, ele quis ficar com as minhas coisas. Basicamente seria isso, tá? Ofereci para ele um cheque, ofereci para ele uma joia e ele quis ficar com as minhas coisas mesmo assim, tá? Basicamente seria somente essas alegações. Só que como Professora, nem tudo, fala. Eu posso apreender um carro? Eu posso pegar o carro, por exemplo, a pessoa foi de carro, a única coisa que tem de bem lá naquele momento é o carro. Eu posso pegar esse carro? Vamos ver o artigo 1467. Os hospedeiros ou fornecedores sobre bagagens móveis, bem móvel, joias ou dinheiro, que os consumidores ou fregueses tiverem consigo na hipótese de não pagamento das despesas. Eu entendo que sim. É móvel? É bem móvel, não é? Aqui eu não entendo móvel só como móvel, tipo cadeira mesmo porque a pessoa não vai usar isso. Eu entendo que sim, Cris. Tá? Entendo que sim. Sim. Beleza? Beleza, obrigada. E aí, o que acontece? Como nem tudo é tranquilo, né, gente, na doutrina, e vocês sabem disso, tem doutrinador que diz que a defesa ela não poderia se resumir a essas hipóteses do artigo 704.
E aí, o que acontece? Eles dizem que esse rol de defesa seria um rol exemplificativo e não um rol taxativo, tá? Existe aí, então, uma parte da doutrina que ainda fala a respeito disso. E fala que seria possível, por exemplo, a alegação de matéria de ordem pública, que não está descrita aqui, mas que seria possível, tipo uma prescrição, né? Eventualmente uma prescrição, eventualmente uma decadência. Eventualmente também, levando em consideração o que a gente discutiu aqui mais cedo, uma possibilidade de defesa no intuito de uma violação de direito constitucional, tá? Percebam, isso não está no rol do artigo 704, mas isso pode eventualmente ser alegado? Sim, tá? Mas isso é controvertido, tá, gente? Isso é controvertido. E não tem um posicionamento assim, é isso e pronto e acabou. Não, não é, tá? Tem um posicionamento aí bem controvertido com relação a isso, tá? E aí, gente, o que acontece? Segue o processo, se houver a impugnação, né, ou seja, a contestação, vai seguir o processo adiante com a réplica e tudo, e aí vai haver a sentença. A sentença, ela pode ter natureza jurídica diversa, tá? Se o juiz acolher se ele acolher o pedido do autor, a natureza jurídica da sentença será constitutiva, ou seja, ele vai reconhecer o penhor, tá? Vai reconhecer o direito da pessoa àquela penhora. Vai legalizar aquela penhora que foi realizada. Se, por sua vez, o juiz julgar improcedente o pedido, gente, a natureza jurídica da sentença será declaratória e vai declarar liberados os bens do devedor. Tá? Então, tem essa controvérsia em relação à natureza jurídica da sentença. Ela pode ser constitutiva se o juiz acolher o pedido do autor, como ela pode ser declaratória se o juiz rejeitar o pedido do autor, tá? Então, vai depender. A gente não tem assim, sempre vai ser natureza jurídica constitutiva, sempre vai ser natureza jurídica declaratória. Não, tá? Vai depender da decisão judicial. Da sentença, gente, cabe a apelação, tá? No duplo efeito, né? Isso aí não tem dúvida a respeito disso. E uma controvérsia que fica, que eu já havia explicado para vocês, que é algo que é muito debatido na doutrina, é se essa sentença ela faria ela serviria como um título executivo judicial para cobrança da dívida. Porque percebam, gente, aqui eu só tenho a penhora. Eu só garanti a penhora. A penhora quer dizer que a pessoa vai ficar com os bens para ela? Não. Depois da penhora, a gente tem que ter a ação de cobrança ou a ação de execução. E aí, então, qual que seria a solução jurídica para isso? Existem autores que dizem que eu poderia utilizar essa sentença, tá? E fazer o cumprimento de sentença. Eu, particularmente, acho que não. Mesmo porque o crédito, gente, ele não está nem na possibilidade aí de defesa do rol que se diz, né? Que parte da doutrina diz ser taxativo. Então, como é que eu vou já ter um título executivo judicial de uma dívida que sequer foi debatida, entende? Aqui, esse procedimento, a gente não discute a dívida, a gente discute a penhora, só isso. Então, acho que seria complexo isso. Professora, então, qual que seria a solução jurídica para essa situação? Isso aqui é só um procedimento de penhora, gente. Se você quer receber o crédito, existem outras ações. Se, por exemplo, o hóspede, a pessoa, ela assinou uma duplicata, uma nota promissória, ou, né, um documento, um título executivo extrajudicial, você vai lá e faz a execução. Simples assim, tá? A penhora você já tem. Você vai lá e faz a execução. Se, no entanto, gente, for um documento que não tem natureza jurídica, não tem natureza de título executivo, você tem duas opções. Quais? Ação monitória? Ou ação de cobrança. Exatamente, tá? Isso aí. Título executivo extrajudicial, execução. Título que não tem natureza jurídica de título executivo, né? Nesse caso, eu posso optar por fazer a ação monitória, que vocês estudaram comigo esse semestre, que vocês sabem que é muito legal também, ou então fazer a ação de cobrança. Eu acho que é a saída mais viável, tá? Eu tô com o Daniel Amorim.
dessa possibilidade. Eu até coloquei para vocês a opinião dele. Eu tô com ele. Eu acho assim, muito complicada essa questão aí da condenação e de já fazer um cumprimento de sentença de algo que nem sequer foi discutido. Eu acho que isso viola o contraditório e ampla defesa. Não dá, né? Não dá não, tá? Mesmo porque se você admitir essa hipótese, você tem que admitir que o rol do artigo 704 não é um rol taxativo. Admitiria, então, a discussão a respeito da natureza do crédito, do valor do crédito. Então, assim, eu acho que você acaba extrapolando demais o Instituto, gente. Eu acho que você acaba desvirtuando ali o Instituto. Alguma dúvida, meus amores, até o presente momento? Tudo tranquilo? Gostaram da homologação de penhor legal? Oi, Marcos. Sim. É top, né? Eu gosto dela, eu acho ela muito legal. Os procedimentos Você falou... são legais. Pode falar. Você falou no início aí com relação à impossibilidade das oficinas mecânicas utilizarem desse procedimento, sim. Tá. E aí a Cristiane perguntou a respeito dos veículos. Sim. Perguntou se eu poderia, por exemplo, de um hóspede que está hospedado, por exemplo, na pousada, apreender o veículo dele. Entendeu? Tá. Os incisos 2, primeiro e segundo aí desse artigo, então ele é taxativo. É porque ele está lá no Código Civil, Marcos. Se você depois der uma olhadinha lá no Código Civil, você vai ver que o artigo 1467, ele diz respeito ao penhor legal. Entendeu? Pois é, mas é só o inciso, só o que está previsto no 1 e o 2 aqui, não dá para fazer extensão. Só, não tem jeito, não. Porque aí não é penhor legal, entendeu? É outro tipo de penhor. Existem vários tipos de penhor lá no Código Civil, mas penhor legal são só essas duas hipóteses, de fornecimento aí de comida, né, de alimentos, ou então fornecimento de pousada, fornecedores de pousada ou de alimentos, ou dono do prédio rústico ou urbano. Seriam só essas duas possibilidades, entendeu? E a apreensão do veículo, nesse caso, ela seria possível porque ela se enquadraria ou na primeira hipótese, né? Acho que na primeira hipótese, os hospedeiros ou fornecedores de pousada, tá? Seria na primeira hipótese. Pois é, mas você falou desses móveis aí, assim, você me permite discordar de você? Claro. O meu entendimento aqui seria, porque não está falando bem móveis, está falando móveis. Isso. Mas aí pensa talvez comigo. móveis... Hein? Sim. Eu concordo com você. Mas pensa comigo, olha só. Eu acho que não enquadraria, hein? Não, acho que não. Mas pensa comigo também. Quem que viaja com móvel? Entendeu? Então, assim, eu não descarto essa possibilidade. Eu te entendi, mas pode ser que a pessoa comprou, visitou e tal. Sim. Se eu quero, gostei e tal, vou comprar, vou levar para o hotel, depois vou levar para casa. Sim. Mas tá bom, não vamos... Não, é só mesmo... Eu acho que é um questionamento super válido, porque aqui, de fato, não está escrito bens móveis. Tanto que eu falei com a Cristiane, eu falei assim, olha, eu entendo que a gente pode tentar encaixar aqui nos móveis, mas isso também, né, não quer dizer que isso aí é 100% de certeza. Não está aqui específico, entendeu? A gente poderia tentar enquadrar aqui nos móveis, até mesmo por conta de um raciocínio, mas, por outro lado, se houver algum móvel lá, algum móvel, enfim, tá? Poderia ser, ao invés do veículo, ser esse móvel? Com certeza. Beleza, Marcos? Não, tranquilo demais da conta. Então Obrigado. tá bom. Nada. Então, gente, esse procedimento é muito legal. E aí, então, agora eu vou só iniciar rapidamente com vocês, porque a gente tem 6 minutos de aula, tá? E eu sei que a cabeça de vocês deve estar queimando aí, né? Um pouquinho a questão da avaria, da regulação de avaria grossa. Na verdade, eu já adiantei muita coisa, né? Dessa regulação de avaria grossa, tá? Basicamente, gente, a avaria grossa, né, comum ou grossa, ela é suportada tanto pelo proprietário do navio quanto pelos proprietários das cargas. E aí a doutrina, especialmente o Nelson Neri, ele fala que esse procedimento nunca foi tão atual e é o procedimento mais solidário que existe, talvez, no direito, porque ele reparte a responsabilidade
pela avaria, pelo dano para todos os envolvidos, tanto para os proprietários da carga quanto para o proprietário do navio. A avaria simples, gente, por sua vez, ela seria de responsabilidade apenas de uma das partes. E aí, por isso que o papel do regulador é muito importante em identificar se trata de uma avaria grossa, em que a responsabilidade é de todos os envolvidos, e o que se trata de uma avaria simples, né, que teria aí a responsabilidade apenas de um dos envolvidos, tá? Tem bastante coisa aí no material que eu coloquei para vocês, eu acho que é interessante. Essa regulação, gente, basicamente é um procedimento que visa repartir as despesas entre todos os envolvidos, tá? Não é nada, né? Não é nada do outro mundo. Basicamente, é esse o procedimento de regulação. A competência eu já havia falado para vocês, que é do primeiro porto em que o navio aportar. Então, aconteceu um dano, vamos supor que o navio está navegando aqui no Nordeste brasileiro, tá? E aí, aconteceu uma avaria, porque o capitão ele teve que desviar, teve uma onda, né, muito grande, uma ressaca, e aí ele acabou tendo que desviar dessas ondas, assim, tentando, né, preservar o navio, preservar as pessoas que estavam lá e preservar as cargas, e acabou causando algumas avarias no navio. E aí suponhamos que o primeiro porto que ele pode aportar é o Porto de Salvador. Então, lá que vai ser a comarca competente para poder fazer a regulação dessa avaria grossa, tá? A regulação dessa avaria. É muito específico, né, gente? Muito específico. A prescrição, gente, é de 1 ano, tá? Essa avaliação, como eu já havia falado para vocês, o regulador ele tem essa responsabilidade entre dividir aquilo que vai ser a avaria grossa, que vai ser repartido pelas duas partes, ou aquilo que se trata de uma avaria simples, que vai ser suportada apenas por alguma das partes ali envolvidas. Existem algumas especificidades desse regulamento, gente, que são bem específicas mesmo aí do Instituto, tá? Então, tem que fazer a exposição dos fatos, o que foi que aconteceu, né? Contar mesmo o casinho, tá? Do que foi que aconteceu. A separação das avarias, a massa passiva, que seria o conjunto dos valores sacrificados e das despesas que serão alvo aí de contribuição. A formação da massa ativa, que seria basicamente o conjunto de tudo quanto se aproveitou, o que é que foi possível salvar, tá? E fazer também, gente, a fixação do que seria proporcional para a massa passiva e para a massa ativa. Diga, Verônica, você quer perguntar? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Claro. Você falou que é isso a respeito daquelas mercadorias que ficam em navios, etc. Sim. Nesse caso, o autor da ação, desse procedimento aqui, vai ser a pessoa que comprou algum tipo de mercadoria que estava dentro daquele navio? Quem que é o autor desse processo? Geralmente, é uma ação em conjunto. Por isso que a gente fala que é quase que um procedimento de jurisdição voluntária. O juiz apenas homologa. Então, o proprietário do navio e os proprietários da carga, em conjunto, fazem esse procedimento. Ambos seriam aí participantes. A gente não tem autor e réu nesse procedimento. Isso é quase que um procedimento de jurisdição voluntária, porque os dois estão juntos e, na verdade, eles ficam ali aguardando o regulador, que vai fixar o que é da responsabilidade de um e o que é da responsabilidade do outro e o que é da responsabilidade de ambos, entendeu? A gente não tem a figura do autor e réu nesse procedimento. Tá? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Exatamente, por isso que eu falei, Natália, que as despesas elas seriam repartidas, tá? Estamos no último minuto, né? Mas eu acho que já deu para vocês no início da aula terem uma visão mais ou menos do que seria a regulação de avaria grossa. Semana que vem a gente continua, tá? E aí a gente termina o procedimento especial com a restauração de autos, que é muito legal também. Embora hoje, com o processo eletrônico, tenha caído um pouco em desuso, tá? Mas a gente vai falar bastante dela também, tá? Beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Qualquer coisa, estou no WhatsApp, tá? Beijo, gente!